Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. CBN Educação. Oferecimento Unisal. Educação é o nosso quadro fixo de todas as terças-feiras. Hoje nós estamos com a professora doutora Karina Decome Poker, que é doutora pelo Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia Social e professora do Unisal. Hoje o tema é o Setembro Amarelo. Ontem nós já falamos aqui de saúde mental, só que bem especificamente da depressão pós-parto. Hoje nós vamos falar de uma maneira geral. Professora Catarina, seja muito bem-vinda, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, Guarizo. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é um tema de extrema relevância, uma vez que prevenção ao suicídio, que é o tema de Setembro Amarelo, é um tema que ele é mais social do que individual, digamos. Uma vez que quando a gente lida com quem é o grupo-alvo, majoritariamente, qual é a população que lida, que passa por esse risco ao suicídio, nós estamos falando de acordo com o relatório da OMS, de pessoas negras, pessoas pobres, jovens, aumentou bastante, e pessoas LGBTQIA+, né? Então essa estatística ela aumentou nesse intervalo 2010-2019, e daí onde foram ocorrendo ações mais significativas, institucionalizadas, tanto de prevenção ao suicídio, como de combate, e também algo que é pouco falado, mas que é importante citar, é a pós-venção, que é quando a pessoa comete o suicídio e para cuidar das pessoas que estavam próximas àquela pessoa, uma vez que nós chamamos, a literatura chama que é uma flecha descendente, no caso do suicídio, então podendo ocasionar novos casos de suicídio, uma vez que houve essa exposição. Doutora Catarina, e apenas a depressão ela leva a essa questão do suicídio, ou existe outros, não sei se eu posso dizer gatilho, porque o gatilho leva a algum ato, né? Mas algum outro tipo de ansiedade, por exemplo, estresse, pode chegar a esse ponto tão extremo de a pessoa se matar, tentar se matar, ou é somente a depressão mesmo que é causada por esses outros fatores? Guarizo, eu costumo dizer que todo fenômeno que a gente lida, como depressão, ansiedade, é só a ponta do iceberg, que há muitos multideterminantes em cima disso. Então, para responder sua pergunta, eu diria o seguinte: não necessariamente a pessoa pode ter, pelo menos que a gente saiba, desenvolvido um quadro de depressão, ansiedade, mas numa análise biopsicossocial, quando a gente olha o público-alvo e de risco de cometer o suicídio, a gente percebe que tem outros fatores que não são só de saúde mental, mas são sociais. Quando a taxa de desemprego sobe, isso é algo que o indivíduo ele recebe como uma violência por parte na vida dele, porque é algo que ceifa as possibilidades e as oportunidades na vida de uma pessoa. Quando a gente lida com situações de violência motivada por questões racializadas também. Então a gente fala que o adoecimento, a depressão, a ansiedade, o estresse, costuma ser a ponta do iceberg para desencadear outras questões de sofrimento. Eu costumo dizer também que o sofrimento, ele é individual, mas o problema é social, porque ele afeta significativamente, uma vez que somos quem somos pelos lugares que a gente passa, os relacionamentos. Então, não necessariamente você vai ter um marcador direto com um transtorno mental direto para o suicídio. Sim. Mas é um dos fatores, entre outros, como esse que eu citei, que pode estar relacionado a essa questão da tentativa. Pois é, hoje, por exemplo, a gente deu uma notícia aqui, talvez até eu não tenha me expressado tão bem na hora que essa notícia foi trazida, porque um engenheiro formado pela Unicamp teve o corpo encontrado num rio, e a maior suspeita, né, a principal linha de investigação é a homofobia. E aí na hora acabei me expressando, não que a homofobia seja o de menos, mas a crueldade do crime. Porque você imagina um corpo sendo jogado, né, dentro de um rio. Mas são duas crueldades também, porque essa pessoa ela já está passando
como toda a população LGBT, como a população negra, né, e alguns outros que a gente tem, não são considerados minorias, mas que sofrem preconceito. Então essas pessoas já têm uma pressão extra, né? Ou quem não é isso, está fazendo já essa pressão em cima dessas pessoas. Perfeito. E o modo como socialmente as pessoas, bem no caso que você citou, as pessoas se sentem, ou as instituições, não só as pessoas, autorizadas a cometer violência com esse perfil, com esse público que sofre estigma social. Então, isso tem um impacto relevante, não sou eu que falo isso, é a literatura, os relatórios, em cima dessas populações que são socialmente discriminadas também. Pegando o caso dos jovens, por exemplo, nós tínhamos uma estatística antes de 2010 que quem era o público-alvo principal de risco do suicídio? Adultos na fase ali dos 50 anos. Provavelmente tinha como fenômeno adjacente uma crise de identidade pela idade. Sim. Isso mudou significativamente. Com as taxas de desemprego, com a ausência de oportunidades, tudo isso que a gente vem passando nos últimos anos, fez com que o perfil fosse de jovens, um dos perfis de risco à questão do suicídio. Professora, doutora Catarina, como que, assim, a gente sabe, por exemplo, e foi um assunto aqui ontem tocado, que a depressão ela é uma doença sem cura, né? Então ela pode ser controlada. Mas como a psicoterapia pode ajudar as pessoas a não chegarem a esse ponto de querer pensar em suicídio, de desenvolver algum trauma, qual que é a importância de se ter uma terapia, né? De se estar ao lado de um psicólogo que pode encaminhar para um psiquiatra e a pessoa conseguir se livrar disso, mesmo que ela seja um desses grupos que sofrem preconceito, que ela não seja, que ela seja uma pessoa considerada normal. É fundamental fazer uma terapia, ter o acompanhamento de um profissional? Perfeito, Guarizo. O que eu costumo dizer, até por atender diversos públicos no setting clínico, no consultório, a psicoterapia, ela não muda a realidade. Então, o mundo não vai deixar de ser racista, LGBTQI-fóbico, não vai deixar de reduzir as potencialidades do jovem porque a pessoa foi para terapia. Mas a terapia pode ajudar no sentido da pessoa reconhecer as situações de violência, ela ter força para buscar uma rede de apoio, buscar pessoas que estão passando pela mesma situação e dali poder articular uma ação. Então, a terapia no sentido preventivo dela, não interventivo, que é quando acontece a depressão já, ela pode ajudar a pessoa a entender essa realidade que ela vive e pensar em ações, mobilizar sentidos para a vida, não também depositando tudo no sujeito, porque sempre tem essa relação indivíduo e sociedade, mas ela pode ser um forte auxiliar na questão de ser parte da rede de apoio, ser parte de um suporte e da pessoa, de uma maneira possível, saber lidar com esses fios sociais da discriminação e do preconceito. Então, no caso dos jovens, né, a cobrança no jovem já começa na época da escola para tirar nota. Depois, para passar num vestibular, muitas pessoas só têm condição de estudar em faculdade pública ou ter uma bolsa. Aí consegue o emprego, tem uma cobrança muito grande no emprego também. Então, essa parte da prevenção, né? Muitas pessoas, e principalmente quando são jovens, elas, eu não tenho nada, eu não preciso fazer terapia. Não existe quem não tenha nada, né? Eu diria, essa frase não é minha, da Gal, de perto ninguém é normal. Boa, doutora. Acredito que a gente sempre tem um estranho dentro da gente mesmo, que a gente precisa aprender a conhecer e lidar com ele, né? Então, de fato, ninguém... A princípio, não por ser psicóloga, todo mundo... hoje eu penso assim, todo mundo poderia ter a chance de ter um momento para se autoconhecer, para se tomar como objeto de análise. Mas o que eu costumo dizer é que essa população jovem também é muito desincentivada a olhar para suas questões dentro de uma estrutura social que é pensada para o adulto, porque é ele que produz, é ele que trabalha, é ele que rende, então é mais interessante, o adulto tem sua importância também, claro, mas é mais interessante que se valide mais os sentimentos de um adulto em relação ao jovem, né? Isso, os estudos de sociologia da infância, eles trazem significativamente como resultado nas pesquisas.
Bom, para a gente encerrar, a professora doutora Catarina quer deixar um recado, né? Fica Perfeito. à vontade, tem relação com o Setembro Amarelo também, mas o espaço é todo seu, doutora. Muito obrigada. Então, para fazer uma síntese, eu gostaria de dizer, né, que é importante esse tema, não só pensando nas ações do sujeito, mas pensando também no quanto nós, como sociedade, precisamos trabalhar em políticas públicas, rede de apoio, para que, de fato, essa questão do suicídio ela seja, dentro do possível, superada, porque ela também é uma questão social. Então, um recado que eu gostaria de trazer para vocês é que nós, do Escuta e Acolhimento Emergencial em Situações Emocionais Difíceis, temos como público-alvo pessoas acima dos 18 anos, o atendimento ele é gratuito e também é importante frisar que é por ordem de chegada, então não é necessário que você passe por um cadastro, fique esperando por vários meses, né? Você chegando, tendo ali condições, você será atendido. O horário é das terças, das 15h30 às 18h30 e ao sábado, das 8h30 às 11h. Isso no Unisal Campinas e no Unisal de Americana. E nós estaremos oferecendo nesse período de 28/8 a 25/11. Ele é presencial, individual e é realizado por estudantes de último ano, do 10º semestre, capacitados para isso. Vou deixar o contato para quem tiver interesse, que é 19-99634-0704. O Instagram também, @Unisal Campinas, @Unisal Americana. E um último recado aqui, agora no dia 15, considerando uma das populações de risco da questão do suicídio, nós teremos no Unisal de Americana, sexta-feira, dia 15 de setembro, um evento que nós vamos falar de promoção de saúde e subjetividade da população LGBTQIA+. Essa é uma estratégia do Unisal, preventiva e para abrir o diálogo com a sociedade. Então o evento ele é aberto a toda a comunidade para a gente se debruçar sobre essa questão de Setembro Amarelo, em especial com essa população. Sem dúvida, e muito importante, né, oferecer gratuitamente esse acompanhamento psicológico. Como é que é a frase da Gal Costa mesmo? De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Nosso ouvinte aqui, o Cristiano, ele disse que de inocente e de louco todo mundo tem um pouco. Quero agradecer a professora Catarina Decome Poker. Uma coincidência muito grande, né? Hoje, 12 de setembro, a sua xará, minha sobrinha Catarina, faz 2 anos. Deixar um beijo para ela aqui também. E foi um prazer recebê-la aqui no CBN Educação. Tenho certeza que as pessoas ficam impactadas com a importância de se trabalhar a saúde mental para evitar não só o suicídio, mas muitos problemas também. Obrigado pela presença, doutora Catarina. Obrigada, uma boa tarde. Um prazer.